Shaddai. Aleluia. Tem sido sempre Tão bom pra mim. Aleluia. Tem sido sempre tão bom pra mim. Feche os seus olhos. Tem sido sempre tão bom. Coloque a mão no seu coração e fale isso pra Ele. Tem sido sempre tão bom pra mim. Nós te adoramos, Senhor. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. É o Shaddai. Tem sido sempre tão bom pra mim. Aleluia. É o Shaddai. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Só a igreja, só a igreja. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom. Você se alegra com isso? Aleluia! Sempre tão bom pra mim. Oh, Pai, como nós te amamos, como nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus, Tu és exaltado, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de todo louvor. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos ao Teu senhorio, nós nos rendemos a tudo que o Senhor é na nossa vida. Tem sido sempre tão bom pra mim. Sempre, sempre, Pai. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Você está com a sua família aí, pegue na mão dela Tem sido sempre tão bom pra mim. e fala, Ele tem sido bom para nós. Tem sido sempre tão bom para nós. Tem sido sempre tão bom para nós. Aleluia. Tem sido sempre tão bom para nós. Ei, e eu trago boas notícias. Só vai melhorar. Aleluia. Só vai melhorar. Tem sido sempre tão bom pra mim. O que você tem pedido ao Senhor? Quais são as suas orações? Sempre tão bom pra nós. Ele quer realizar o desejo do seu coração. Ele tem sido tão bom para você, tão bom para você. Ele está te livrando da morte. Ele te livrou da morte hoje. Quantas ciladas, quantas maldades Satanás queria fazer com você hoje. Mas Ele disse, não, com os meus filhos não. Tem sido sempre tão bom para mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Aleluia, esse é o nosso Deus. Tem sido sempre tão bom pra mim. Aleluia. Que presença gloriosa, Senhor. Que presença maravilhosa, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te exaltamos. Aleluia. 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 Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor completamente.
te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Amém. Obrigada, Pai, por tua presença. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Aleluias. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite, igreja. Todos bem? Vocês podem se sentar. Aleluias. É muito bom estar aqui. Muito obrigada, Jussane, pastor Wellington, pelo convite. De fato, nós somos uma família, né? E quando a gente olha para nós entendemos o quanto nós somos parecidos. Porque nós somos filhos de um mesmo pai, amém? E eu me chamo Isva Graciano. Eu sou esposa do pastor Alexandre. Sou mãe de 3 filhos. Sou mãe do Alexandre Augusto, de 17 anos, quase 18. Da Isabela, de 12, e do Samuel, de 10 anos. Então, estamos em uma caminhada, 20 anos de casados, em uma caminhada com o Senhor, amém? Usufruindo daquilo que Deus tem para nós, ao longo desses anos. E hoje eu quero trazer para você uma palavra, que nós servimos um Deus que é Pai, amém? Aleluias. Ele é um Deus, mas Ele é o nosso Pai. Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em deuses, né, do mundo, são deuses que não exercem paternidade. Eles não olham para a criação deles, primeiro que eles não criaram, né? Eles não têm como olhar e se identificar com aqueles súditos. Porém, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós entendemos que Ele é o nosso Pai e Ele olha para nós como filhos amados. Amém? Sabe? E é sempre com muita reverência, com muito temor que eu subo para ministrar a palavra do Senhor, porque eu sei que muitas vezes, principalmente em um culto de domingo à noite, onde muitas pessoas poderiam estar em tantos lugares, mas escolheram estar aqui, e às vezes é a última, ela vem com aquele gás e fala assim: Senhor, fala comigo. Senhor, responde às minhas orações. Senhor, fale algo diretamente ao meu coração. E sabe, o que o Senhor está trazendo para você hoje, o que o Senhor está trazendo para nós essa noite, é para todos nós aqui. Não existe, eu sei que às vezes a gente questiona algumas coisas ao Senhor, a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas, e a gente limita o Senhor pela nossa lógica, pela nossa cabeça, pelas nossas limitações, porém o Senhor está acima de todas essas coisas, né? Eu estou dando a matéria Caráter de Deus, e no começo da matéria a gente fala sobre Gênesis 1, a gente fala sobre a criação. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus olhou e falou, haja luz, e houve luz. E Ele foi criando todas as coisas e foi vendo que todas as coisas eram boas. E Ele criou, era bom, era bom, era bom, era bom. Mas quando Ele criou você, Ele falou, é muito bom. Porque você foi criado lá em Gênesis 1, 27, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Então Deus te criou naquele lugar. Naquele momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, por favor. Fala assim, eu sou o filho de Deus. Aleluias. Você abriu a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15? Você acabou de falar, eu sou o filho de Deus. Você acredita que todas as pessoas do mundo são filhos de Deus? Não. Por que não? Quando a Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, significa que todos nós podemos ser filhos de Deus, mas não
não significa que todos são filhos de Deus. E aí eu quero começar a ministração aqui lendo 1 Coríntios 15, versículo 17, fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estás nos vossos pecados. O 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Aqui, olha só. Coloca aqui. Por favor, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Algumas versões falam, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha como é forte falar que nós somos infelizes, que nós somos miseráveis, que nós não somos dignos, que nós, na verdade, somos dignos de compaixão. Quando nós estamos falando do Filho de Deus, quando nós estamos falando de sermos cristãos, quando nós estamos falando de termos uma aliança com Cristo, amém? A nossa aliança com Cristo, ela não é para essa vida no sentido de me dá, me dá, me dá, me dá. Mas a nossa aliança com Cristo, ela diz respeito à nossa esperança, ela diz respeito a um futuro, ela diz respeito a um lugar que nós vamos morar, ela diz respeito a um céu, ela diz respeito que quando nós morrermos ou formos ressuscitados, nós estaremos com Cristo. E quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o homem, quando Deus olha para nós hoje que somos... que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ou então nós entendemos a profundidade que é ser cristão, quando Deus olha para nós nessa ótica, Ele olha para nós e Ele vê tudo suprido, nada faltando, nada quebrado na nossa vida. Ele é o nosso grande El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Adonai. Ele é tudo para nós. Sabe, quando a gente lê aqui 1 Coríntios 15, no 19, né, que a nossa esperança em Cristo significa que em nós existe diferença. Então, nós precisamos andar de uma forma diferente, por quê? Porque, de fato, nós somos filhos de Deus. Quando a gente olha para a nossa Bíblia, quando a gente olha para a palavra, abra sua Bíblia lá em João 1. Quando a gente olha para a nossa Bíblia, quando a gente olha para a nossa palavra, o que a gente vê? A gente vê uma coleção de livros que está falando ao nosso respeito, certo? O que é a Bíblia? Sabe, nós podemos colocar hoje dentro dessa ministração de um Deus que é Pai, que a Bíblia, ela é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor de um pai para um filho. A Bíblia é uma história de amor, onde conta a criação desse filho, onde conta quando o filho se perdeu e conta tudo o que o pai dele fez para resgatá-lo. Quando a gente pensa em religião, a gente pensa homens buscando a Deus. Eu não sei se você conhece alguma pessoa, eu conheci uma pessoa esses dias, já tem acho que um ano e meio mais ou menos, que eu conheci essa pessoa, e ela falou assim, olha, eu estive procurando Deus em vários lugares. Eu estive procurando Deus em tal lugar, não vou ficar falando aqui os lugares que ela foi, mas eu procurei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei nesta igreja, Deus me encontrou. Sabe? E a diferença entre a religião e o evangelho é essa. Na religião, as pessoas buscam Deus. Elas buscam achar a Deus. Elas buscam, como nós vimos lá em 1 Coríntios 15, as coisas deste mundo, e elas são infelizes. Elas são dignas de compaixão. Mas nós temos o evangelho. E o evangelho é a história de um pai, que é Deus, atrás do seu filho. Ele quer nos resgatar. Deus quer nos resgatar. Por quê? Porque quando Ele nos criou para termos todas as coisas. Ele nos criou para usufruirmos de todas as coisas. Ele nos criou para que nós reinássemos sobre todas as coisas que Ele mesmo criou. Então, Ele criou todas as coisas. Depois, Ele criou o homem. E todas as coisas que Ele havia criado, Ele te deu.
Ele deu para você. E aí, ou seja, a gente vê ali a história de Adão e Eva, nós estamos falando sobre Gênesis 1 e 2, a gente vê a história de Adão e Eva, e a gente vê um determinado momento em que eles desobedecem a Deus, eles pecam, eles erram, e ao pecarem, ao desobedecerem a Deus, eles perdem o relacionamento que eles tinham com Deus. Mas ali, imediatamente, quando Deus olha aquilo, quando Deus conversa com aquele homem, quando Deus conversa com aquela mulher, quando Deus dá uma ordem para Satanás, o que ele faz? Um plano de resgate. Para quem? Fala comigo. Para mim e para você. Aleluias. Este é o nosso Deus, que é o nosso Pai. A nossa paternidade, a paternidade de Deus, ela está diretamente ligada a sermos filhos de Deus. Então, quando nós perguntamos, somos todos filhos? Podemos todos ser filhos? Vamos ler aqui a nossa palavra em João 1, no versículo 11. Fala o seguinte, João 1, 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou seja, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aleluias. Ou seja, aí ó, está em João, abre aí também em João 3,16. Aleluias. Olha só, João 3,16. Talvez esse seja um dos versículos mais falados dentro das igrejas hoje. Deus amou, porque Deus amou tanto o mundo. Cadê? Está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, onde está a nossa esperança? Está somente nessa vida? Nós somos dignos de compaixão. Mas a nossa esperança está em Deus. Pode deixar aqui, por favor, o 12. Mas a nossa esperança está em Deus. Para quê? Para que nós tenhamos a vida eterna. E quando a gente entende, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? É uma maneira que a gente não consegue nem escrever. É uma maneira que a gente não consegue compreender com os nossos sentidos. É uma maneira que a gente não consegue olhar e falar assim, mais ou menos. Não, é uma maneira muito grande. É algo muito grande. Ele te amou de uma forma tão grande, de uma forma excepcionalmente grande. Que ele entregou o seu único filho. Para quê? Para te resgatar. Te resgatar. Resgatar a paternidade. Resgatar quem ele é na sua vida. Ele tem sido tão bom para nós, não é verdade? Tem sido sempre tão bom para nós. Tem sido sempre tão bom para mim. Tem sido sempre tão bom para você. Por quê? Porque Ele é o seu Pai. Ele não é aquele que está olhando para você e está falando assim, servo, meu funcionário. Quando Ele fala de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado por João, Ele fala, este é o meu filho amado, eu hoje te gerei. Ele não fala, ei, este é o meu funcionário, eu hoje te contratei. Nós não somos funcionários de Deus. Nós não somos os trabalhadores que chegam no final do mês e estão lá querendo o nosso salário. Nós somos filhos. E nós, como filhos, nós usufruímos do que os funcionários não usufruem. Nós, como filhos, usufruímos da presença que os funcionários não usufruem. Nós, como filhos, usufruímos da mesa que os funcionários não usufruem. Nós, como filhos, usufruímos do abraço, do aconchego, do cheiro. Aleluia. Este é o Deus que veio nos resgatar. Resgatar a paternidade na nossa vida. Resgatar o quão bom Ele sempre foi. E agora
Ele consegue nos mostrar através de Cristo. Aleluias. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos mostrar cada vez mais que Deus é bom. A gente canta, tem sido sempre tão bom para mim, e a gente vai reclamar dos nossos problemas para quem? Quem tem ouvido as suas lamentações? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali você vai orar. Por quê? Porque o Deus que é Pai te ouve. O Deus que é Pai quer te ajudar. Quer te tirar do lugar de tristeza, do lugar de condenação, do lugar que você se acha miserável, mesmo você não sendo. Você imagina um filho de Deus aqui materializado, materializou o filho de Deus aqui. Você, sendo filho de Deus, representante. Você se vê, ai, eu estou passando tão mal, eu estou tão doente. Ué, mas você não é filho de Deus? Sou, mas Ele não quer me curar. E essa sua roupa toda rasgada, toda furada? Não, quando a gente pensa em um filho de Deus, a gente pensa em excelência. A gente não pensa nem usando bijuteria, só usa joia. É ou não é? Rainha Elizabeth II, você imagina ela usando uma coroa falsificada? Em um evento real, ela chega e fala assim, não, vai ter muita gente lá, eu vou usar uma coroa falsificada. Para ninguém me furtar. Não, ela não faz isso. Porque ela sabe quem ela é. E você sabe quem você é? Você sabe o que você está fazendo, você sabe quem você está representando, você sabe quem você está levando quando você vai. Aleluias. Sabe? O que o Senhor comunicou ao meu coração essa noite é que está acontecendo uma atmosfera neste lugar de restauração da paternidade. Você que tinha o seu coração voltado simplesmente para servir e ser um funcionário, o Senhor está dizendo, você é filho. Nós vamos buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. É certo e é sim que nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, toda a nossa casa. Mas é só isso? Fala comigo, Deus é bom. Deus é Pai. Aleluias. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1. Aleluias, o Senhor é bom. Colossenses 1, a partir do 12, fala assim: dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Aí olha só, se é que permaneceis na fé. Sabe, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você está aqui hoje e nunca fez essa oração de confessar Deus como Pai, você vai ter uma oportunidade hoje. Mas sabe quantos de nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e não permanecemos nesse poder que é ser filho de Deus? Nessa mudança de mentalidade que é ser filho de Deus. Ei, nós somos representantes de Deus. Nós somos filhos. Nós somos poderosos nessa terra. Se for para a gente andar igual o mundo anda, que diferença faz? Seremos infelizes. Seremos dignos de compaixão. Mas não. Nós somos aquele povo. Nós somos o povo que vai morar no céu. Nós somos o povo que podemos cantar El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. E nós temos sido felizes porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Aí algumas pessoas falam assim, certo, eu estou precisando de dinheiro. Sabe o que Ele vai te dar? Uma ideia para você trabalhar e ter dinheiro. É assim que funciona. Aleluias. Aleluias. Conhecemos uma pessoa que o Senhor deu uma ideia para ela. Ela começou com R$500, em 8 meses mais ou menos, né? Tinha mais de 100 mil já. Uma ideia. Uma ideia. A gente olha hoje. Rede social. Uma ideia que vale bilhões. Internet está cheio de ideias que valem milhões, bilhões. Onde estão os filhos de Deus que querem receber ideias para mudar o mundo? Imagina, queridos, você comprando o Instagram. Instagram. Imagina. Uau, eu tenho dinheiro para comprar um Instagram. E proclamar a palavra do Senhor. E proclamar vida. E proclamar a justiça de Deus naquele lugar. Sabe por que você não levantou a mão? Porque você não acredita, mas eu acredito em grandes coisas. Eu acredito no mover sobrenatural do Espírito nesse tempo. E vai ser através de quem? Através da igreja dele. Eu estou me preparando. Eu estou preparado em algumas áreas e me preparando para outras áreas. Para quê? Para representar bem o meu Pai. Aleluias. Eu não sou coitadinha, você não é coitadinho. Aleluias.
Passamos problemas? Sim, a minha vida não é perfeita, não. Sua vida é perfeita, pastor Wellington? Sua vida é, Jussane? A nossa vida não é perfeita. Sua vida é, senhor, meu marido? Nem casada comigo? Aleluias. Nós não temos vidas perfeitas, mas nós temos um Deus que é Pai, que é perfeito e em todo o tempo está nos livrando dos danos, dos malefícios, das doenças, das enfermidades, das maldições. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Você tem filho, querido, você quer fazer o que for pelo seu filho. Se o seu filho estiver doente, se preciso for, você passa a noite do lado dele, vendo se ele está respirando. Por quê? Porque ele é o seu filho. Agora você coloca aí Deus como seu pai. Quando você dorme e ele fica lá do seu lado. Para que você tenha um sono tranquilo, para que você tenha uma noite restauradora. Para que você tenha os sonhos de Deus, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Como? Entendendo e vivendo a paternidade de Deus na sua vida. Quando a gente vê aqui, Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Como hoje nós fomos resgatados. Como eu falei, a nossa Bíblia é uma história de amor. De um pai que criou o seu filho se perdeu, mas tinha um plano, e não é como aquele plano do Cebolinha não, aquele plano infalível, né? Você lê os quadrinhos, você sabe. Sempre existe um plano infalível, né? Mas o plano de Deus, ele é infalível. E ele teve um plano. Jesus nasceria de mulher, morreria no madeiro, mas ressuscitaria. E quando a gente entende hoje que essa história de amor que nós estamos lendo, nós estamos na parte que Jesus ressuscitou. E então, nós fomos feitos filhos de Deus, novamente, assim como Ele nos criou originalmente para sermos. E ao sermos filhos de Deus, usufruirmos, queridos, dessa paternidade que nenhum outro Deus oferece. Entenda que quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do único Deus, amém? O nosso Deus, Ele é o eu sou. Ele é o único Deus. Existem deuses que as pessoas criaram. Mas eu até falei na aula, eu gosto de falar isso com os meus alunos. No versículo Gênesis 1:0 está escrito, Deus sempre existiu. Amém? Então, se Deus sempre existiu, e a Bíblia também me diz que Ele não muda, significa que o Deus que sempre existiu, que criou o homem, que perdeu o homem, mas que resgatou o homem, continua nos amando da mesma forma. Porque hoje nós somos filhos de Deus. Talvez muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se nós entendêssemos como é importante sermos filhos de Deus. Este é o título mais importante que você pode ter. Você pode ter várias faculdades, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Mas quando você entende que você é filho de Deus, todos os seus títulos, queridos, ficam de lado. Não é que não valem nada, amém? Dom o Senhor te deu. Existem coisas que você vai fazer, que só você vai fazer com o dom que Ele te deu. Mas entender que nós somos filhos de Deus e que Ele tem sido sempre tão bom para nós.
faz toda diferença na nossa vida. Quando nós permanecemos, quando nós estamos todos os dias ouvindo a palavra, recebendo a palavra, caindo no nosso coração e usufruindo da paternidade de Deus para as nossas vidas. Existe algo, queridos, que Deus não possa fazer? Tem alguém aqui? Existe algo que Deus não pode fazer? A única coisa que Deus não faz, são várias na verdade, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Mas olha, Ele não pode mentir, então se Ele falou que vai acontecer algo na sua vida, Ele não mentiu. Deus não vai contra a própria lei dele. Sabe o que isso significa? Ele falou alguma coisa para você, vai acontecer. Aleluias. Ele não muda de ideia a seu respeito, porque o que ele falou vai acontecer. Aleluias. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, quando eu falei, nós podemos ter vários títulos de pós-doutorados. Mas quando nós deixamos os nossos títulos de lado, e nós entendemos que nós somos filhos de Deus e nos prostramos a Ele, independente do que nós temos, independente de quem nós somos neste mundo, independente do que nós já realizamos, quando nós nos prostramos como filhos, Ele continua nos olhando como Pai. Algumas pessoas têm uma dificuldade de ver Deus como Pai, por terem tido pais ruins aqui na terra. Mas entenda que tudo o que diz respeito a Deus é incomparavelmente melhor. Você pode não ter tido um pai presente, você pode ter tido um pai violento, você pode ter tido um pai muito ruim, mas eu vou te dizer, nada disso se compara a Deus. Você pode, inclusive, ter tido um pai maravilhoso aqui na terra. Deus é muito, muito melhor. Quando nós nos rendemos à paternidade de Deus, quando nós nos rendemos e entendemos que Ele está ali, como aquela criança na beira da piscina, que o pai está embaixo, ele não quer saber, querido, se o pai vai ou não pegar. Ele pula, porque ele entende, aliás, desculpa, ele não quer saber se o pai está vendo ou não, mas ele pula, porque ele sabe que o pai vai pegar ele. Às vezes é no susto, né, a gente pega. Já peguei o meu no susto assim, né, uma vez. Na minha frente assim, caiu e eu... Ou seja, nada se compara ao amor de Deus por nós. Nada se compara ao que Ele tem para você. Nada se compara à paternidade de Deus na sua vida. Nada se compara a Deus como Pai para você. O que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Qual o nosso dia a dia? Quais as escolhas nós temos feito ao longo dos dias, ao longo dos anos? Jovens e adolescentes que estão escolhendo um futuro, uma profissão, uma faculdade. Você está levando em consideração o que Deus quer para você? O que Deus tem dado a você? Entendimento, sabedoria, para fazer boas escolhas. Para que você não precise sair da presença dEle. Aleluias. Aleluias. Existe um mover aqui neste lugar para restauração de paternidade. A gente pergunta para o nosso pai,
Quando a gente é criança, pai, eu posso? Pai, você compra? Pai, é assim? Pai, é assado? E por que a gente adulto acha que não tem que perguntar as coisas para Deus? Deus continua sendo o nosso Pai. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluias. Aleluias. Abra sua Bíblia rapidinho em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Aleluias. 5:17. Projeta aqui para mim, por favor. Segunda Coríntios 5:17 fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Onde nós estamos? Fala, nós estamos em Cristo Jesus. As coisas se fizeram novas, queridos. Existe uma nova vida para você. Que vida? Uma vida de filho. Uma vida de quem permanece. Uma vida de quem olha e fala, eu preciso permanecer. Aleluias. Aleluias. Eu estou com inclinação aqui no meu coração. Mas antes eu quero ler João 8. Falando sobre permanecer, sobre sermos filhos de Deus. João 8, no versículo 32, é um versículo extremamente conhecido por nós, que fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta, queridos? A verdade te liberta. Mas olha só, quando a gente lê o 31, quando a gente lê o 31, a gente vê. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Vamos conhecer a verdade vai nos libertar, e nós vamos permanecer. Aleluias. Aleluias, aleluias. O Senhor é bom. Aleluias, o Espírito tem liberdade. Aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias. Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos. Te exaltamos, Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Abba, Pai. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te damos graças pelo teu amor. Aleluias.